Graças a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14. E nós vamos ler dois versículos, o versículo de número 51 e o versículo de número 52. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo 51 e versículo de número 52. Glória seja dada ao nome de Jesus. Está escrito assim na palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 51. E certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e os jovens lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Quando nós chegamos a este momento do texto sagrado, este momento narra a ocasião em que o Senhor estava no jardim do Getsêmani, junto com seus discípulos, prestes a ser apanhado, a ser preso, para cumprir o seu propósito, que era se entregar a sua vida por amor da humanidade. E como nós lemos aqui nesse texto sagrado, Jesus tinha muitos seguidores. Muitas pessoas seguiam a Jesus. Algumas pessoas seguiam a Jesus por motivos pessoais. Outras tinham outros motivos, porque Jesus era a resposta que esse povo precisava. Esse povo tinha muitos dilemas. Esse povo tinha dilema político, porque nessa ocasião a nação de Israel estava sendo dominada pelo Império Romano. As pessoas desse tempo tinham dilemas de saúde pública, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes, o que acarretava também um terceiro problema, um terceiro dilema, que era dilema socioeconômico. Lugar, pessoas, talvez com uma bela condição financeira, enquanto grande parte da população vivia em situação muito difícil. Mas, sobretudo, esse povo, o povo de Israel, vivia um dilema espiritual, porque Jesus era a resposta para um longo período chamado por nós, conhecido hoje teologicamente por nós como período interbíblico, um período onde havia um silêncio de Deus para com o seu povo. A voz profética havia se calado. E quando Jesus surge no cenário para o povo de Deus, para o povo de Israel nessa ocasião, esse povo tinha muitos dilemas, esse povo tinha muitos anseios, e por conta disso, muitas pessoas seguiam a Jesus. Porque, segundo a expectativa, porém não respondendo aquilo que eles desenvolvia nos seus pensamentos e nas suas imaginações, mas ainda assim, Jesus tinha resposta para todos os seus dilemas. Jesus tinha resposta, e nós já ouvimos aqui essa noite, para problemas socioeconômico e politicamente. Nós já ouvimos o Senhor falar conosco aqui nessa noite. Jesus tinha problema para as questões de saúde, para as questões espirituais. Jesus tinha resposta para as necessidades que o povo tinha de saber por que e como estavam vivendo aquela situação. Por isso, multidões afluíam seguindo a Jesus. Multidões caminhavam em direção a Jesus. Aonde sabia que Jesus estava, era impossível que houvessem
poucas pessoas ali, e muitos milagres e muitas coisas aconteceram, onde Jesus estava sendo pressionado por uma multidão, no sentido físico e corporal. E algumas vezes ele se retirava, se afastava, por exemplo, como o episódio da praia, ocupando um barquinho, porque uma grande multidão o seguia. E hoje nós sabemos que não é diferente. Muitas pessoas seguem a Jesus, sobretudo como nós estamos fazendo aqui essa noite, porque nós cremos que Jesus tem resposta para os dilemas da nossa vida. Jesus tem a direção, Ele tem a condução para os problemas, para os dilemas que nos surgem e que muitas vezes nos surpreendem. Jesus tem resposta para tudo. E por isso muitos os seguem. E por isso nós estamos aqui essa noite. Mas aos seguidores de Jesus havia uma orientação. Aos seguidores de Jesus havia um aviso, uma cautela que os seguidores de Jesus precisavam ter na sua caminhada. Porque nem sempre aonde Jesus estava, ele era homenageado. Nem sempre a presença de Jesus movia o coração da população, ou talvez da totalidade, para celebrar a sua presença, glorificando a Deus, porque afinal de contas, a resposta aos dilemas da humanidade, da sociedade naquele ponto, seriam resolvidas, seriam sanadas. Em algumas vezes sim, a presença de Jesus era celebrada. Em algumas vezes sim, a presença de Jesus resultava em adoração, em glórias ao nome de Jesus. Mas como especificamente nesse momento, por causa da presença de Jesus, os seus seguidores não seriam ovacionados, não seriam homenageados, não seriam honrados, mas seriam perseguidos. E essa é uma verdade a qual nunca nos foi escondida nesse púlpito, nesse lugar. Porque sempre, por vezes, o Senhor tem nos despertado e nos encorajado a mantermos a nossa posição diante de Deus, quando tudo estiver bem, mas também nós precisamos manter a nossa posição diante de Deus, quando vierem as lutas, quando vierem as dificuldades, porque nós sabemos que sobre todas elas, o Senhor é poderoso para nos livrar, o Senhor é poderoso para nos dar vitória, o Senhor é poderoso para nos fazer vencer. E chega a ponto de dizer que se nós entendermos, se nós identificarmos que nós estamos sendo perseguidos, caluniados, afrontados e mentindo, de pessoas dizendo mal sobre nós, o sentimento que deve haver no nosso coração é de que nós devemos nos alegrarmos, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. E este é o cenário desse episódio que nós acabamos de ler. Porém, em específico, um jovem, esse personagem destacado pela sua faixa etária, nos remete a saber de alguém imaturo, de alguém que ainda não estava amadurecido. E que ao contrário daquilo que Jesus diz para os seus discípulos, no versículo de número 34, quando lá no jardim de Getsêmani, ele entende que é o momento da oração, ele diz para os seus discípulos: vigiai, porque eu vou orar. E falar em vigiar, é falar a respeito de estar firme. Falar a respeito de vigiar é falar a respeito de ter cuidado. Falar a respeito de vigiar tem a seguinte definição: tomar cuidado, para que por causa da imprudência
ou por causa da displicência, nenhuma calamidade repentina surpreenda alguém. Por isso Jesus deu uma ordem: vigiai. Essa ordem foi repetida na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5 e no versículo de número 8, onde diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Portanto, vigiai. Essa é a orientação de Jesus àqueles que o seguem. Essa é a orientação de Jesus àqueles que decidem encontrar nele resposta para os dilemas da vida, para os dilemas sociais, políticos, problemas de saúde, sobretudo problemas espirituais. A ordem de Jesus é vigiar. Porém, quando nós lemos a esse texto, esse jovem destacado pela sua faixa etária, como sinal de alguém imaturo, toma a seguinte decisão: eu vou seguir a Jesus, eu vou em direção a Jesus. Porém, o texto sagrado diz que ele coloca um lençol por sobre o seu corpo. Ele estava vestido de forma inadequada. E eu penso que o motivo pelo qual o fez se portar daquela maneira, talvez como um sinal da sua juventude, o sinal da sua imaturidade, ele não sabia o que poderia acontecer com alguém que estava seguindo a Jesus. E isso nós podemos chamar de displicência. E não sabia porque não conhecia. E não sabia porque não dava atenção àquilo que Jesus falava. Queria encontrar resposta, mas não estava disposto a ouvir. Porque Jesus anunciava que os seus seguidores precisavam vigiar. E este jovem, numa atitude de displicência, coloca um lençol sobre o seu corpo nu e vai até Jesus. Parece coisa de curioso. Parece coisa de alguém que ouviu uma gritaria na rua, ou quem sabe ouviu um disparo de uma arma de fogo, e a pessoa já estava em casa, talvez se recolhendo para dormir, e esquece que está vestido inadequadamente, e corre para ver o que estava acontecendo. Isso é displicência. Isso é alguém que segue não sabendo o que pode acontecer. E eu volto e eu repito, não sabia o que podia acontecer, porque apesar de enxergar Jesus como resposta aos seus dilemas, não estava disposto a ouvir. Não valorizava a palavra que saía da boca do mestre. Esse é a primeira possibilidade de alguém que segue a Jesus vestido apenas com um lençol sobre o corpo nu. Ou quem sabe a atitude não é de displicência, mas algo também que é destacado por alguém imaturo, é confiar em si mesmo, a ponto de dizer: isso comigo não acontece. Eu posso ir do jeito que eu achar que eu tenho que ir, porque afinal de contas, comigo não vai acontecer nada. Mais uma vez, isso é sinal de alguém imaturo, que ou agiu por displicência, ou agiu por imprudência. Mas o texto sagrado nos vai dizer que este jovem que seguia Jesus nessas circunstâncias, quando chega a hora da provação, quando chega o momento do aperto, outros jovens vão até ele para tentar prendê-lo. E aí, quando esses jovens se aproximam para tentar prendê-lo, a cobertura que ele imaginava que tinha, a proteção que ele pensava ter,
O resultado da sua displicência, o resultado da sua imprudência, é que aquilo que ele pensou ter como cobertura sobre si, ficou nas mãos dos jovens. E ele saiu daquela cena exposto, desprotegido, desonrado, envergonhado, pelo simples fato de que algo que o Senhor havia o despertado, algo que o Senhor havia sido chamado a atenção, foi negligenciado. E quem sabe, irmãos, nós que estamos aqui essa noite, não temos sido orientados, não temos sido avisados, não temos sido despertados pela palavra de Deus. E que nós precisamos entender, que nós precisamos agir sobretudo com maturidade. E como é que age com maturidade? Não sendo displicente, também não sendo imprudente. Porque afinal de contas, a vigilância deve nos preparar, deve nos guardar de alguém cuja Bíblia diz que está disposto a matar, a roubar, a destruir a nossa vida. Portanto, se existe algo que há no meu coração, uma compreensão que o Senhor traz para nós neste momento do culto, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar em alerta, nós precisamos sobretudo dar ouvidos àquilo que o Senhor tem falado conosco, porque a resposta que nós precisamos e que nós esperamos em Jesus não é ver a nossa família destruída, não é ver a nossa casa derrubada, não é ver o nosso ministério fracassado, não é ver com que nós viemos nos afastar da presença de Deus, mas a expectativa que cada um de nós temos aqui essa noite é aquilo que o Senhor quer fazer com a gente. Ele quer te levantar, Ele quer te dar vitória, Ele quer abençoar a tua casa, Ele quer abençoar a tua família, Ele quer fortalecer o teu ministério. Então, em nome de Jesus, igreja do Senhor, ouça, dê ouvido àquilo que o Senhor tem falado conosco, porque nós precisamos nos guardar, nós precisamos nos proteger, nós precisamos nos preocupar com a cobertura espiritual, sobretudo na nossa vida, porque vestimenta é o mesmo que cobertura. É uma consciência que nós precisamos ter da realidade do mundo espiritual. Vestimenta é o mesmo que proteção que nós precisamos desenvolver sobre a nossa vida. E vestimenta também é símbolo de honra. Pessoas eram honradas e destacadas pela maneira como elas estavam cobertas. E o Senhor tem uma resposta, e o Senhor tem uma palavra para a sua igreja nesta noite, que eu tenho certeza que muitos aqui, a maioria, e quem sabe todos que estão aqui, entendem a necessidade de estarem cobertos espiritualmente, sobretudo com o sangue de Jesus sobre a nossa vida, porque os planos do diabo para nós serão frustrados pelo poder que há no nome de Jesus, porque nós somos a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Um preço alto, um preço de sangue foi pago por nós, e nós estamos debaixo dessa cobertura espiritual de Jesus para nós. Mas a palavra de Deus também nos apresenta uma cobertura que está proposta para nós na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, e eu quero destacar aqui pelo menos 3 principais áreas de proteção
dessa vestimenta que, segundo a Bíblia, é chamada de armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha o que o Senhor está dizendo para nós: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Armadura de Deus, vestimenta, cobertura de crente é a armadura de Deus. Não é vestimenta imprópria, não é vestimenta de imaturidade, não é vestimenta de displicência, não é vestimenta de imprudência, é a armadura de Deus. E essa noite eu quero dizer para você que Deus tem armadura para a sua vida, Deus tem proteção para a sua saúde, Deus tem proteção para a sua vida espiritual, Deus tem proteção para a sua vida, para o seu corpo. Deus tem armadura para nós aqui essa noite. Porque os ataques do diabo vêm pelo menos em 3 principais lugares. Principal lugar, ou quem sabe um dos lugares pelo qual o inimigo, aquele que quer roubar, aquele que está bramindo como leão, procurando a quem possa tragar, um dos principais lugares aonde ele vai atacar a gente é na nossa mente. Ele procura agir no nosso racional. Ele procura fazer com que a gente tenha uma compreensão a respeito de cada circunstância que nos levem a tomar atitudes talvez impulsivas. Mas essa noite, os seguidores de Jesus que estão aqui essa noite têm proposto para si, para proteger a sua cabeça figuradamente. A armadura de Deus fala a respeito de um capacete chamado capacete da salvação. Irmão, eu não sei como o inimigo tem tentado trabalhar na sua mente, eu não sei como ele tem tentado trabalhar na sua razão, eu não sei que tipo de preocupação ele tem trazido para você, eu não sei que tipo de medo ele tem trazido para você, mas viste essa noite o capacete da salvação e saiba que aconteça o que acontecer, o teu nome está escrito no livro da vida. E se nós ouvirmos hoje o toque das trombetas do arrebatamento, vai ficar tudo para trás. Pode ficar com a minha casa, pode ficar com o meu carro, porque não há nada melhor que Jesus. E a hora da igreja está chegando. Então revista-se essa noite com o capacete da salvação. Uma outra área que o inimigo procura encontrar lugar em nós para nos destruir, está dentro do nosso peito, no nosso coração. E para isso, a proteção do peito, do tórax, apresentada nessa epístola aos Efésios, é a couraça da justiça. Quando falamos a respeito dos ataques do inimigo ao nosso coração, falamos que muitas vezes ele procura agir na nossa área emocional. Ele procura agir nos nossos sentimentos. E muitas vezes esses sentimentos são estimulados por vozes que se apresentam muitas vezes de forma muito sutil, muito sorrateira. Um dia, quando Jesus estava prestes a assumir, a finalizar ou a concluir o plano que estava proposto para a sua vida aqui terrena, um dos seus amigos, um dos seus discípulos, disse para ele: Senhor, o Senhor não precisa passar por isso. O Senhor não precisa sentir essa dor. O Senhor não precisa, não, isso é demais. Para que isso tudo? E o Senhor identificou com sensibilidade
que aquela palavra sutil, aquela palavra sorrateira, não provinha do coração daquele amigo e nem tampouco do coração de Deus. Aquilo era uma palavra vinda do inferno. E quantas vezes palavras vindas do inferno não encontram lugar no nosso coração e mexe com as nossas emoções. Mas está proposto para nós aqui em Efésios que para a proteção do nosso peito e simbolicamente do nosso coração, nós precisamos nos vestir da couraça da justiça. E a couraça da justiça nos dá a capacidade de caminharmos como alguém que foi justificado. Quem sabe emocionalmente, quem sabe com palavras sorrateiras, o que o diabo não está querendo dizer é que você não pode, é que você não é digno, é que você não é capaz, porque afinal de contas você magoou, porque afinal de contas você fez isso. Mas em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo nos dê graça para agirmos como alguém que foi justificado pelo Senhor. E se o diabo vier qualquer acusação contra você, em nome de Jesus, nós já fomos justificados em Cristo. Diga para ele: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se revista dessa armadura. E por último, e a não mais importante, áreas de atuação onde o inimigo tenta nos destruir, tenta nos matar, tenta nos roubar aquilo que Deus nos deu, está nos nossos pés. E pés fala a respeito de direção. E pés fala a respeito de norteamento, ou de norte, de direção, de decisão. Isso fala a respeito de pé. E quantas vezes nós não temos tomado decisões baseado nas muitas vozes que nós ouvimos, baseado nos muitos direcionamentos que nos são surgidos, sobretudo hoje, com o advento da internet. Mas existe uma armadura para quem quer decidir, para quem quer nortear a sua vida, para quem quer saber em que caminho seguir. E a peça dessa armadura, para cobrir e para proteger os pés, é que nós devemos ter, está escrito no versículo de número 15, calçado os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. A proteção, a direção, o norte que nós precisamos está em nós calçarmos as sandálias na preparação do Evangelho da paz. Jesus tem resposta para nós. Jesus tem resposta para esse tempo. Por isso milhares e milhares de seguidores estão reunidos essa noite aos seus pés, cada um em sua igreja, cada um em sua denominação, todos com o coração abertos para ouvir uma palavra, para ouvir um direcionamento, para ouvir uma instrução de Deus, como nós estamos aqui essa noite. E eu quero dizer para você que está aqui essa noite, Jesus tem resposta para todos os dilemas da sua vida. Não sei qual foi o problema que você entrou aqui essa noite, mas uma coisa eu tenho certeza: se nós nos revestirmos do Senhor, se nós nos mantermos revestidos com a armadura de Deus, o diabo pode gritar, pode bramar como um leão, ele pode fazer o que ele quiser fazer, mas ele não vai destruir a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor caminha protegida sobretudo pelas palavras, pelas respostas e pela direção de Jesus para a nossa vida. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Eu não sei o quanto você tem entendido a necessidade de como um seguidor de Jesus está revestido, está protegido, porque ao contrário desse jovem, você sabe que nós estamos numa batalha. Nós lemos aqui essa noite, não é contra a carne nem contra o sangue, mas são com potestades do mundo espiritual que estão intencionados em destruir a nossa vida. E a gente não pode caminhar nem displicente, sem saber o que pode acontecer, porque a palavra de Deus nos orienta que nós precisamos andar vigilante. Jesus disse para nós: no mundo tereis aflição. Mas ele também disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E não é isso que você quer? Você não quer vencer? Você não quer vitória? Então nós precisamos nos despertar para essa verdade. Não é displicente, também não é imprudente. Dizendo comigo não, porque um dia Pedro disse isso: Senhor, todo mundo aqui pode te deixar, mas eu de maneira nenhuma te deixarei. Porém, que bom que Pedro deu ouvidos às palavras de Jesus, que disse assim: Pedro, você não sabe, mas ainda essa noite, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. Displicência e imprudência não faz parte da vida do cristão. Cristão que é vencedor, caminha revestido com a armadura de Deus. E a armadura de Deus tem proteção para a sua mente. A armadura de Deus essa noite tem proteção para os seus sentimentos. E a armadura de Deus essa noite tem direção para a sua vida neste lugar. E quem sabe você entrou aqui essa noite não sabendo de que o mundo espiritual é uma realidade. Não sabendo de que o mundo espiritual, ele é uma realidade e ele luta contra mim e ele luta contra você. Mas essa noite, você sente a necessidade de receber o revestimento espiritual, para que essas hostes espirituais da maldade não derrotem você, não derrote sua casa, não derrote seus negócios, não derrote sua família. Essa noite, você tem a oportunidade de dizer assim: eu nunca entreguei a minha vida para Jesus, mas essa noite eu quero fazer isso. Se você pensa assim, eu te convido, saia do seu lugar em nome de Jesus e venha aqui na frente.